Oi, seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui no YouTube e sinto lhe informar que esse provavelmente é o pior também. Como a gente está sempre no começo, tende a que as primeiras coisas que você faça sejam as piores e você vai aprimorando com o decorrer do tempo. A minha ideia é postar cada vez mais vídeos e ir melhorando conforme o tempo for passando. Se você está assistindo esse vídeo no ano em que eu comecei esse canal no YouTube, muito obrigada. Você tá assistindo esse vídeo, já tem outros vídeos lá no canal para assistir? Dá uma chance para esses novos vídeos, porque provavelmente você vai encontrar uma versão muito melhor minha lá do que nesse vídeo atual aqui. Para começar o vídeo, eu aproveitei uma das melhores viradas que existem, que é a virada de ano. Tem gente que espera a segunda-feira, eu esperei 2025 chegar para finalmente começar esse canal que eu venho ensaiado faz algum tempo. E aí, como primeiro vídeo, eu quis trazer algo que fale muito sobre essas viradas, sobre metas, sobre métrica. Eu dei uma pesquisada bastante para falar sobre isso aqui. Eu tive que assistir uns 5, 6 vídeos para falar o que eu vou falar aqui para você agora. Então existem partezinhas de vídeos que eu peguei de outras pessoas, né, para falar aqui agora. Eu vou deixar todos esses vídeos aí na descrição, para caso você queira dar uma olhada também, são ótimos canais, indico todos eles. Então eu decidi trazer um vídeo sobre virada de ano, como estabelecer novas metas, como fazer com que suas metas se realizem, como que você pode aí estar melhorando o seu ano de 2025 e coisas que provavelmente eu vou fazer esse ano para que eu consiga ter um 2025 muito bom e concluir metas, assim como eu concluí em 2024 também. A primeira pergunta, na verdade, que você tem que se fazer, e foi a pergunta que eu me fiz, é: eu concluí as metas de 2024? Algumas sim, outras não. E as metas de 2023? E as metas de 2022? E as metas de 2021? Você lembra o que você prometeu lá atrás? Ou eu lembro o que eu prometi lá atrás? Eu não lembrava muito o que eu tinha prometido. Pra ser sincera, nem de 2024, que foi o ano passado, eu lembrava muito o que eu tinha falado, que eu iria fazer no começo do ano. Então eu não sei dizer se eu realmente realizei elas no final de 2024. Quando eu decidi estudar um pouco sobre o tema, para trazer mais um vídeo aqui, porque eu achei legal a ideia do primeiro vídeo ser sobre virada de ano e ser no início do ano, então eu tô gravando esse vídeo em janeiro. O que eu vi foi que as metas, elas precisam ser realistas, são metas que você precisa ter métricas, então você precisa ter objetivos menores dentro de um objetivo maior, você precisa saber onde você quer chegar, mas você também precisa ter ideia de qual é o caminho que você vai seguir. Só que como a gente faz isso? Por que eu preciso fazer isso, na verdade? Teve uma coisa que eu vi em um desses vídeos, eu não lembro exatamente qual, como eu falei, eu assisti muito. O primeiro passo para você conseguir realizar uma meta, então, é você estabelecer uma meta com você mesmo, né? O primeiro passo para você conseguir estabelecer essa meta é você saber se você vai conseguir. Por exemplo, em 2024 eu não realizei nenhuma das metas que eu tinha para fazer. Em 2023 também não. Em 2022 também não. O que me garante que em 2025 eu vá conseguir fazer essas metas? Como que eu posso confiar em alguém que nos últimos 3, 4 anos me falou que ia fazer exatamente a mesma coisa e não fez? É como se você não pudesse confiar em você mesmo e, além disso, que você sabe que você não é uma pessoa que cumpre o que você fala. Eu acho que esse é o problema. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar aí é saber se somos pessoas confiáveis, se a gente confia no que a gente diz e se a gente cumpre o que a gente promete para nós mesmos. Se eu me comprometi a ter uma vida mais saudável e eu não fui saudável, por que eu não fui saudável? Eu me comprometi a isso. Vendo esses vídeos, eu tive uma ideia do porquê isso acontece e eu vou dividir aqui com vocês então um pouco. Às vezes a gente faz metas pensando: eu gostaria muito de ter isso, eu gostaria muito de fazer isso, eu gostaria muito de ser assim. Mas a gente esquece de se perguntar, não é se você gostaria disso, mas se você faria isso. Porque existe uma diferença entre você querer ter e você ser. Por exemplo, você olha lá e você fala: nossa, eu queria muito ter a disciplina de acordar às 5 horas da manhã. Mas você faria uma rotina do sono na noite anterior, cedo? Ou você faria detox de dopamina rápida, que é, por exemplo, seu celular antes de dormir, para que você consiga acordar amanhã cedo? Ou você faria o seu timer despertar uma única vez, porque aí quando ele desperta você tem que acordar? Você estaria disposto a fazer isso ou não? Você quer isso, mas você faria isso? Você está disposto a fazer isso?
Porque se você não estiver disposto, não é uma meta alcançável, e aí você só se frustra. E existe uma coisa que eu falo muito, principalmente onde eu trabalho, que são microprocessos. Então é você pegar um processo, uma tarefa que parece muito grande, difícil, você dividir em pequenas coisinhas, porque conforme você vai dividindo, você vai entregando dopamina para o seu cérebro, no sentido de, eu tenho uma tarefa gigantesca, eu dividi ela em 10 partes, então terão 10 momentos diferentes, onde eu vou falar para o meu cérebro, a gente conseguiu, a gente completou essa tarefa, e essa, e agora faltam só metade, agora falta tão pouco, a gente tá chegando lá. Ao invés de eu não ter métrica nenhuma e eu só falar, putz, não tô conseguindo fazer, tá muito difícil, é muito grande, demora muito. A nossa ideia ela tem que ser dividida em pequenos fragmentos para que a gente consiga dar energia para o nosso cérebro, no sentido de você está fazendo um ótimo trabalho, continue assim e consiga se motivar a continuar fazendo. Uma coisa também que é muito importante para a gente conseguir criar metas de ano novo e para a gente conseguir cumprir essas metas, revisitar. Então, existem alguns passos ali para que você consiga ser disciplinado o suficiente para que você consiga fazer aquilo que você quer. Eu acredito que a mudança ela precisa acontecer, então internamente você precisa querer aquilo. Putz, esse estralo tem que acontecer e você falar, não, chega, eu cansei do momento que eu estou e eu vou fazer melhor daqui pra frente. Isso precisa acontecer e quando isso acontece, aí sim a gente precisa ter a disciplina de manter isso, a motivação de manter isso. Chegou nesse ponto, e agora? A gente cria a meta. E aí, depois que a gente cria a meta, a gente precisa criar métricas. Então, por exemplo, a minha meta é ler 12 livros no ano, certo? Vou ler 12 livros no ano, um livro por mês. Como que eu crio métricas no decorrer dessa meta? Então, isso que eu acabei de falar, um livro por mês, certo? E aí, depois desse um livro por mês, eu tenho que ter um plano de ação para que eu consiga fazer isso dar certo. Vamos usar esse exemplo do livro. Por exemplo, quero ler 12 livros no ano. Para que isso aconteça, não basta eu dizer que eu quero ler 12 livros no ano. Eu preciso ter um plano de ação, eu preciso revisitar essa meta, eu preciso visualizar essa meta. E como que eu faço isso? Como que eu faço esse plano de ação para que eu não me sabote e acabe deixando de lado? Primeiro ponto, para que eu quero ler 12 livros no ano? Por que eu quero ler? Quem eu quero me tornar? Quem eu me torno se eu ler 12 livros no ano? Eu me torno um leitor? Eu me torno um estudioso? Eu, Aline, leio livros para estudar, mais do que nunca para estudar. Então, eu quero ser mais estudioso. Esse é meu objetivo, ler 12 livros por ano, porque eu quero estudar mais sobre determinados assuntos. Tudo bem. E agora, como que eu faço um plano de ação para essa meta? Meu plano de ação é simples. Eu preciso ter os livros. Se eu quero ler os livros, quais serão esses livros? Pegar os títulos dos livros, dos possíveis livros que eu quero ter, não preciso ter exatamente os 12, mas eu posso ter, sei lá, eu sei dos 6 primeiros meses, ou eu sei os 2 primeiros, eu sei do primeiro mês, esse aqui é o primeiro livro que eu quero ler. Então eu pego esse livro, dentro desse livro eu consigo criar outras métricas ainda. Porque eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, vou deixando tudo para a última hora. Então se eu tenho a meta de ler um livro em um mês, eu vou deixando. Chega nos últimos dias do mês, eu falo, putz, eu tenho que ler o livro. E aí eu devoro o livro em 2 dias para que eu consiga concluir a meta. Mas o objetivo não é esse. É você criar o hábito. Porque eu não quero chegar no ano que vem e ter todo esse sofrimento para ler míseros 12 livros. Eu quero que chegue ano que vem e eu não precise mais pensar em ler mais 12 livros, porque eu já sou uma estudiosa e eu já faço isso de forma automática. Eu posso pensar em uma nova meta, me aprimorar ainda mais. Eu preciso criar pequenas métricas dentro daquela meta maior, que é ler aquele livro no único mês. Então, eu vou ler esse livro esse mês, certo? Quantos capítulos tem esse livro? Dividindo isso pelos dias que faltam do mês, quantos capítulos dão por dia? Qual é a minha frequência de leitura? Então, por exemplo, quanto tempo eu tenho para ler? Eu quero ficar lendo no máximo 30 minutos por dia. Tudo bem, então eu vou ler 30 minutos por dia. Isso vai dar para eu terminar um livro? Não, então eu vou ter que diminuir a minha meta final. Porque eu não vou conseguir terminar com essa métrica. Então eu posso fazer, por exemplo, eu fiz aqui os cálculos, tem X capítulos, tem X dias faltando, eu vou ter que ler 2 capítulos do livro por dia.
Essa é a minha métrica diária. Então, eu sei que todos os dias eu vou entrar, vou ler 2 capítulos e eu finalizei essa meta. É uma métrica dentro da meta. Porque a minha meta é terminar o livro. E eu sei que se eu fizer isso todos os dias, vai chegar no final do mês e eu vou ter lido o livro. E vai chegar no final do ano e eu vou ter lido os 12 livros, porque eu vou ter feito isso com todos os livros anteriores. A ideia é que você tenha uma meta e você tenha pequenas metas dentro dessa meta e que você se planeje para que isso aconteça. Então, eu quero ir para academia. Planeje. Quantas vezes na semana? Qual é o horário? Quanto tempo você vai ficar lá? Intenção. Tenha intenção no que você está fazendo. Não faça na emoção, é intencional. Quero comer saudável. Comer o que saudável? Você quer melhorar o quê? Sua ingestão de proteína? O que você quer fazer? Qual o seu objetivo com isso? Você quer fazer escolhas mais saudáveis? Como você faz isso? O que você tem que saber sobre isso? Então, é planejamento. A gente precisa planejar o que a gente vai fazer, ser intencional no que a gente quer fazer. Eu acho que o que falta na resolução do ano novo é a intencionalidade. A gente faz na emoção e a gente não pensa como a gente vai executar. A gente cria aquele vision board maravilhoso, lindo, e a gente não faz nem ideia do que vai acontecer para que aquilo, né, de fato possa ocorrer. O que eu tenho que fazer para que aquilo aconteça? O vídeo que eu assisti, eu acho que foi isso que ficou o mais claro possível. Se você tá pensando aí, já é dia 9 de janeiro, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 9 de janeiro, não fiz nada, não criei, né, não criei metas, não sei. Cara, usa a próxima virada de semana, virada de mês, virada de dia, sabe? Começa amanhã, começa daqui 5 minutos. Mas seja intencional, então senta e pensa no que você quer fazer. Senta e pensa. Eu quero ler mais. Como eu vou ler mais? Eu vou ler um livro a cada 2 meses. Qual é esse livro? Quantos capítulos esse livro tem? Onde esse livro vai ficar? Você vai levar ele para o trabalho? Ele vai ficar em casa? Em qual momento do dia você vai ler? É um plano. Você tem que ter um plano. Vou ir na academia. Em qual academia você vai? Qual horário você vai? Você vai com alguém? Quanto tempo você vai ficar lá? Quais são os treinos que você vai focar? Quais os dias da semana que você vai para lá? Intencional. Saiba o que você está fazendo. Isso para qualquer meta de ano novo que você possa ter. E aí, outro ponto, eu acho que a gente esquece que a gente ainda vai viver muito. Então, pelo menos eu espero viver muito. E aí a gente quer fazer tudo num ano só. Ou tudo num mês só, ou tudo no mesmo dia. Não! Se você se comprometer com uma meta por ano, muito bem feita, daqui 20 anos você vai ser melhor em 20 coisas. Terão 20 características suas que serão aprimoradas. Se você faz 2, daqui 20 anos você tem 40 novas coisas. Você vai ser um ser humano incrível. Então, assim, por que eu preciso de tudo para ontem? Eu quero deixar de ser preguiçoso e ser mais produtivo. Você levou 20 anos para virar o preguiçoso que você é. Foi trabalho pra caramba. E aí você quer virar produtivo em 20 dias? Não é assim que funciona. As coisas são construídas, tanto as boas quanto as ruins. Eu quero ter o corpo de fulano. Você demorou 20 anos para ter o corpo que você tem hoje. Você demorou a sua idade para ter o corpo que você tem hoje. Então, se você tem 15 anos, se você tem 30 anos, se você tem 50 anos, esse foi o tempo que você demorou para chegar onde você está hoje. As coisas levam tempo. As mudanças levam tempo. Se você demorou tudo isso para ser... Como vocês pretendem mudar assim? Não tem como. Você precisa de entender que o processo demora, mas que vale a pena. Nós não gostamos de mudanças. Nós não gostamos de mudanças. Então, pensa comigo. Você mora numa casa hoje, mas você comprou a sua casa dos sonhos. Ela é linda, é tudo que você sempre sonhou. Ainda assim, no dia da mudança, você vai estar de saco cheio, você vai estar estressado e você não vai querer fazer, e você vai querer passar para outra pessoa, porque mudar é estressante. Pode ser a casa dos seus sonhos. Mudar é estressante. Pode ser o objetivo dos seus sonhos. Mudar vai te estressar. Então, não tenha medo da mudança, mas saiba que ela vai ser difícil. Esse foi o primeiro vídeo. Como eu disse, foi um compilado de ideias que eu tive assistindo vários vídeos. Então eu quis trazer aqui o meu ponto de vista e eu achei a ideia boa de metas para 2025, porque criar um canal no YouTube era uma meta minha para 2025.
ser o primeiro vídeo do canal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários que eu vou responder todo mundo. E se inscrevam no canal. Não sei ainda a frequência de vídeos que teremos aqui, mas espero que vocês continuem acompanhando.